Muito bem, agora nós vamos estudar sobre o Evangelho segundo João, tá bom? Recordar é aprender, gente. Por que 4 evangelhos e não 2, 3 ou 5? Ou por que 4 vezes a mesma história repetida? Isso pode ser explicado facilmente por ter havido nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo, isto é, judeus, romanos, gregos, e um corpo tomado das 3 classes que compunham a igreja gentílica. Sendo assim, Mateus escreve para os judeus, como eu já ensinei para vocês em introdução ao Novo Testamento. Ele apresentou Jesus como o Messias esperado. Marcos escreveu para os romanos, por isso a gente vê ele explicando sempre que possível terminologia judaica, que provavelmente seu público não conhecia. Lucas teria escrito para os gregos e apresentado Jesus como o homem perfeito, a salvação perfeita. Já João, de acordo com Meyer Birman, ele tinha em mente os cristãos de todas as nações, sejam eles judeus, romanos, gregos ou gentios. Ele descreve muitos detalhes importantes e João está escrevendo para a igreja formada de todas as nações. Sobre o autor e a data do Evangelho de João, de acordo com a tradição, gente, a tradição diz que desde o segundo século se conserva na igreja o 4º evangelho como sendo de autoria do apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, um dos 12, ou, vamos dizer assim, como um dos 12, ele mantinha com Jesus uma estreita convivência. Com frequência ele é identificado como o discípulo amado, que figura anonimamente em várias situações relatadas nesse livro, como no capítulo 13, versículo 23, ou capítulo 18, verso 15, ou capítulo 19, verso 26 e 27. Se bem que eu tenho que confessar para vocês que existe discussão no meio acadêmico se João era de fato o discípulo amado. E isso aparece em alguns livros de teologia do Novo Testamento, onde João capítulo 11, falando sobre a morte de Lázaro, alguém apresenta a notícia de morte dele como o seu amigo, Lázaro, o seu amigo, Lázaro, aquele a quem amava, aquele a quem Jesus amava. Essa informação nos aparece em João capítulo 11, quando fala da morte de Lázaro, ou seja, aquele a quem Jesus amava. Então há uma dicotomia nessa questão de se o discípulo amado é João ou se de fato o discípulo amado, ou o amado de Jesus de fato era Lázaro. Bom, não é a minha questão aqui agora, não vou discutir isso com vocês, apenas estou citando uma informação que a gente encontra também nos debates acadêmicos em teologia do Novo Testamento. Essa data do Evangelho de João é possível entre o ano 45 e o ano 95 AD, do ano Domini, ou seja, depois de Cristo. Provavelmente foi escrito na cidade de Éfeso por João, ok? O propósito e o conteúdo do livro, ele declara abertamente o seu propósito em escrever esse evangelho no capítulo 20, versículo 30 e 31. E ele enfatiza 3 palavras importantes, que são as palavras sinais, a palavra crer e a palavra vida. E se a gente tiver um bom entendimento sobre essas 3 palavras que João trabalha, a gente vai entender o propósito dele ao escrever, tá bom? Se a gente pegar esses 3 termos, juntamente com a compreensão da maneira como João emprega esses 3 termos no seu evangelho, a gente pode obter aí um conhecimento prático do livro todo. Aliás, João, quando escrever 1ª, 2ª, 3ª João, ele também vai trabalhar essas 3 palavras, sinais, crer e vida. E elas também estarão presentes no livro do Apocalipse, que também foi escrito por João. João vai falar de sinais, de crer e de vida. Portanto, essas são as 3 palavras que caracterizam toda a linha e todo o pensamento do apóstolo João. Pense comigo rapidamente na primeira palavra, isto é, sinais. A palavra sinais, ela é usada por João, gente, para descrever os milagres de Jesus. Quero fazer uma nota aqui. As palavras mais comuns nos outros evangelhos para os milagres são prodígios e maravilhas, tá? A primeira palavra, prodígio, uma palavra que denota poder sobrenatural ao realizar o milagre. A última palavra, isto é, maravilhas, enfatiza o efeito do milagre na vida das pessoas, ou seja, elas ficavam maravilhadas diante do poder sobrenatural para realizar milagres. Por isso, prodígios e maravilhas. Mas o João usa mais a palavra sinais. Com isso, ele pretende impressionar os seus leitores
com o significado de cada milagre narrado, e sobretudo com a revelação de quem Jesus realmente é. Quando a gente analisa em conjunto os sinais dos quais João fala, os sinais se prestam para demonstrar que ele, Jesus, é o Cristo e é o Filho de Deus. Por isso, dos muitos sinais que Jesus realizou, João selecionou pelo menos sete milagres, 7 sinais que para João demonstravam a natureza de Cristo. Cada um deles transmite uma mensagem em particular. Por exemplo, o primeiro sinal, transformação da água em vinho, João capítulo 2. Ali está o poder de Jesus sobre a qualidade de transformar aquilo que é bom, isto é, água, em algo melhor ainda, isto é, o vinho. Então ali está o poder de Jesus sobre a qualidade. No segundo sinal, que é a cura do filho nobre do oficial, capítulo 4 de João, o poder de Jesus sobre a distância, porque o nobre oficial, ele pede para Jesus curar o seu servo, e Jesus não precisa nem ir na casa daquele menino, na casa daquele oficial. Simplesmente Jesus declara que o menino está curado. E quando o oficial chega lá, o menino já está curado. Isso mostra o poder de Jesus sobre a distância física. Ele não precisa estar fisicamente no local para que o milagre aconteça. Então Jesus ele tem um poder sobre a qualidade, que é o primeiro sinal. Ele tem um poder sobre a distância física, que é o segundo sinal. O terceiro sinal é a cura de um homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda. Isso está lá em João capítulo 5. E isso mostra o poder de Jesus sobre o tempo. Eram 38 anos. Então você tem o poder de Jesus sobre a qualidade, você tem o poder de Jesus sobre a distância física e você tem o poder de Jesus sobre o tempo. O tempo não tem poder sobre o poder de Jesus. Jesus é que domina o tempo. O quarto sinal narrado por João está lá no capítulo 6, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E este é o poder de Jesus sobre a quantidade. Ou seja, o poder de Jesus sobre a qualidade, o poder de Jesus sobre a distância física, o poder de Jesus sobre o tempo, o poder de Jesus sobre a quantidade. E o quinto sinal que João menciona ainda no capítulo 6 é quando Jesus caminha sobre as águas. E aí está o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Aí está o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Para fechar, a gente encontra os dois últimos sinais, que são a cura do cego, que está no capítulo 9, onde mostra o poder de Jesus em solucionar qualquer situação aparentemente sem solução. E o último sinal que João destaca é a ressurreição de Lázaro, que mostra no capítulo 11 o poder de Jesus sobre a morte. Então, só para recapitular com você, no casamento em Caná da Galileia, quando a água se transforma em vinho, é o poder de Jesus sobre a qualidade. Quando Jesus cura o filho do nobre oficial, é o poder de Jesus sobre a distância. Quando Jesus cura um homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda, é o poder de Jesus sobre o tempo. Quando Jesus multiplica pães e peixes, é o poder de Jesus sobre a quantidade. Quando Jesus anda sobre as águas, é o poder de Jesus sobre as leis da natureza. Quando Jesus cura um cego, é o poder de Jesus em qualquer situação aparentemente sem solução. E a ressurreição de Lázaro nos mostra o poder de Jesus sobre a morte. Desses 7 sinais, 5 são mencionados apenas no Evangelho de João, gente. A multiplicação dos pães para 5.000 é o único milagre citado por todos os outros autores, Mateus, Marcos e Lucas. Mas só João vai mencionar os outros aqui. O caminhar sobre as águas é mencionado apenas nas narrativas de Mateus e Marcos. Ou seja, o João ele usa muitos sinais de Jesus para mostrar o poder de Jesus sobre todas as coisas. Uma outra palavra que João vai utilizar é a palavra crer. A palavra crer ela vai tomar conta do livro. Uma das palavras mais citadas por João em seu livro vai ser essa palavra, a palavra crer. Ela vai ser mencionada simplesmente 98 vezes e é sempre apresentada sob a forma de verbo e nunca como substantivo. Crer, nunca crença. Crer, verbo, crença, substantivo. Nunca vai ser apresentada como substantivo, não se trata de crença, se trata de crer. Isso transmite a quem lê o Evangelho de João
a ideia de ação e sensação de que algo está acontecendo. João está ensinando que o que significa crer em Jesus, não tanto pela definição do termo, mas por meio de ilustrações. Ele usa a palavra crer para descrever a reação das pessoas para com Jesus. Se aqueles que o ouviam criam nele, tornavam-se seus seguidores. Se não criam, passavam a opor-se a ele. Qualquer que fosse o caso, uma vez que tivessem conhecido Jesus, esses não poderiam permanecer neutros. Ou cria e virava discípulo, ou não cria e virava um opositor. Juntamente com essa palavra crer, João ele acaba empregando vários sinônimos para tornar mais claro o significado do que ele está querendo dizer. Alguns desses sinônimos são a palavra receber. João 1, verso 12, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então, o crer pode estar ligado a receber, o receber. Ou lá no capítulo 4, verso 14, o crer pode estar ligado a beber desta água. Quem beber desta água nunca mais terá sede, porque nele vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Ou pode, conforme está no capítulo 6, verso 35, aquele que vir até ele. Vir até ele é crer nele. Receber ele é crer nele. Beber dele é crer nele. Ou no capítulo 6, verso 51, diz de comer dele. Comer dele é crer nele. E o capítulo 10, verso 9, diz que ele é a porta. Quem entrar por ele, ou seja, entrar por ele é crer nele. Comer dele é crer nele. Vir a ele é crer nele. Beber da água dele é crer nele. Recebê-lo é crer nele. Então João usa vários sinônimos para o que ele está te chamando de crer, tá bom? Bom, todas essas palavras usadas rotineiramente, elas ganham um significado pleno quando aplicadas ao relacionamento espiritual de homens e mulheres com Cristo. Crer nesse é como receber um presente, é como beber a água refrescante, é como entrar pela porta do aprisco. As necessidades são satisfeitas, sede e fome, a sede é saciada, a fome é mitigada. Então isso é o crer, isso é o encontrar satisfação nele. E a terceira palavra que João usa, gente, é a palavra vida. Esse termo, vida, ele expressa o resultado de crer em Cristo. Para receber vida, temos de nos tornar filhos de Deus mediante o novo nascimento, que é tema de João no capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos, e então nos tornamos parte da sua família. É quando passa pelo novo nascimento que o crente então recebe a natureza divina. O Senhor Jesus disse ao fariseu Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele descreve a vida como sendo vida eterna em sua qualidade, no capítulo 3, verso 15. Portanto, é o oposto ao estado de morte espiritual, que significa perdição. João 3,16. Além disso, gente, esse dom se manifesta na pessoa que recebe a Cristo. O Espírito Santo, o agente da regeneração, torna-se como um rio vivo fluindo do interior daquele que bebeu da água da vida, como diz o capítulo 7, verso 37 a 39. Dessa maneira, a vida alcança as pessoas que convivem com o crente como um riacho rega o solo ressecado. Assim, João declara o seu propósito no livro. Ao escrever sobre a vida de Cristo, ele busca levar seus leitores a se colocarem face a face com o Mestre, que por suas palavras e ações confronta a humanidade com uma grande decisão. Do início ao fim, João escreve Cristo como Deus, como no capítulo 1, verso 1, capítulo 20, verso 28, e no entanto ele veio ao mundo em forma humana, conforme está no capítulo 1, verso 14, de maneira a poder ele próprio trazer vida àqueles que estão na sombra da morte, conforme diz o capítulo 12, versículo 23 e 24. Cristo não apenas, para viabilizar isso, não apenas morreu, mas também ressuscitou, conforme diz o capítulo 20 de João, como o Senhor que vive, incita a devoção e lealdade dos seus seguidores, como diz o capítulo 21, 15 a 19. Talvez a gente precise agora fazer uma análise sobre a relação entre os sinais e o ensino de Jesus. Os sinais revelados por Jesus em seu ministério eram oportunidades para que ele ensinasse. Portanto, podemos esperar que a narrativa siga esta ordem. No capítulo 5, Jesus curou o homem enfermo perto do tanque de Betesda, em Jerusalém. Após o milagre, os judeus confrontaram querendo saber com que direito ele curava no sábado.
Capítulo 5, verso 16 diz isso. E isso acabou levando Jesus a afirmar que ele era igual a Deus em natureza, capítulo 5, 17 e 18, que ele era igual a Deus em poder, capítulo 5, verso 21, que ele era igual a Deus em autoridade, capítulo 5, verso 26 e 27, e para reforçar suas declarações, Jesus apontou algumas testemunhas, entre elas João Batista, capítulo 5, verso 33, as próprias obras que ele fazia, no capítulo 5, verso 36, o Pai como sua testemunha, no capítulo 5, verso 37, as Escrituras como sua testemunha, no capítulo 5, verso 39, e ele cita até Moisés, no capítulo 5, verso 46. Então o capítulo 5 começa com um milagre no tanque de Betesda que vai desembocar literalmente no ministério de ensino de Jesus. Havia uma relação muito grande entre os sinais e o ensino que Jesus vai dar. Não era fazer sinais para que as pessoas lotassem a igreja só para ver sinais, só para ver milagres, mas é para que as pessoas vindo e vendo os milagres agora passem a entender, não só a sentir os arrepios como resultado dos milagres que eles visualizaram, mas agora é no processo mental eles entender o que é que Deus queria da vida deles. Então Jesus aproveitou aquele momento no capítulo 5 de cura do homem no tanque de Betesda para que ele pudesse ensinar muita coisa sobre ele e Deus. Quando chegamos no capítulo 6 de João, Jesus se viu às voltas com a tarefa de alimentar mais 5.000 pessoas famintas. Depois que seu discípulo Filipe fracassou, não encontrando nenhuma solução para o problema, André apresentou a Jesus um garoto que havia trazido um lanche, 5 pães e 2 peixes, conforme está aí em João 6, verso 9, e servindo-se daquele escasso alimento, Jesus deu de comer ao povo, satisfez a necessidade física daquela multidão, conforme diz o capítulo 6, versículo 12 de João. Quando o povo retornou no dia seguinte, ele passou a ensinar-lhes a respeito da sua necessidade espiritual e declarou, no capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida. Vocês viram ontem de comer pão, eu sou aquele que sustenta, aquele que alimenta. Ou seja, a esse ensinamento segue-se um longo discurso no qual Jesus contrasta a carne e o espírito. A motivação daquelas pessoas estava errada. Capítulo 6, verso 26 mostra isso. Ao virem a Cristo, eles estavam apenas vindo buscar o pão físico. E eles não se aperceberam do significado do milagre que Cristo fez. Além disso, eles ainda empregaram métodos errados. No capítulo 6, verso 28 mostra isso. E acabaram falhando, deixando de realizar as obras de Deus. Eles tinham uma concepção incorreta de sua herança religiosa. O capítulo 6, verso 30 e 31 mostra isso, pois eles igualavam Cristo a Moisés. Revelavam um desejo errôneo de pedir pão a Cristo, assim como Moisés. Eles comeram pão, maná no deserto, associaram Cristo como Moisés, que faz milagre cair pão. Multiplica peixe e pão. Então, quando ele experimentou o que significava comer o pão vivo, eles murmuraram. Eles discutiram entre eles, quando ele começou a falar que ele era o pão vivo. Aí eles não gostaram. O verso 52 mostra isso, eles discutiram entre eles. E por fim, muitos muitos que o seguiam decidiram se afastar de Jesus a partir daquele ensino que ele havia dado. Porque eles estavam focados apenas nos milagres. Mas Jesus estava focado em que os milagres abrissem uma oportunidade para ele ensinar realidades espirituais. Não a importância de comer pão, mas a importância de comer do pão da vida. Além desses dois exemplos que eu estou citando no capítulo 5, no capítulo 6, são exemplos notáveis, né? O milagre relatado no capítulo 9 é uma excelente ilustração da afirmação feita por Jesus, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 5, ele diz isso. E o sinal no capítulo 11 toma patente a sua declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, verso 25. Então eu quero que vocês gravem aí a importância do milagre, a importância dos prodígios, a importância dos sinais, não como um fim em si mesmo, mas João trabalha esses sinais sempre como uma oportunidade que Jesus tinha para ensinar coisas sobre ele e o Pai, ou sobre a salvação, ou sobre o novo nascimento, e que muitas vezes o seu auditório nem sempre vai receber isso com alegria. Então é mais fácil continuar fazendo culto de milagres do que você continuar fazendo o culto de ensino, porque no capítulo 6, 66, as pessoas abandonaram ele após o ensino.
Já quando o assunto é fazer milagres, sempre as pessoas vêm. Faz milagres, as pessoas vêm. Começa a ensinar, as pessoas vão embora. Isso está muito claro aí em João, no capítulo 6, tá bom? Bom, deixa eu falar rapidamente para vocês sobre os 7 eu sou que aparecem no livro. O Evangelho de João, ele registra afirmações que Jesus fez acerca de si mesmo e que se iniciam sempre com a expressão eu sou. Embora nós já tenhamos aqui mencionado rapidamente nessa aula algumas dessas declarações, eu queria que o estimado aluno do CTL devesse estudar com cuidado essa lista que eu vou passar para vocês agora. Jesus diz, eu sou o pão da vida, no capítulo 6, 35. Ele diz, eu sou a luz do mundo, no capítulo 8, verso 12, 9, verso 5. Ele diz, eu sou a porta, no capítulo 10, verso 7 e verso 9. Ele diz, eu sou o bom pastor, no capítulo 10, versículo 11. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11, verso 25. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, verso 6. E ele diz, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, versículo de número 1. Além das imagens ilustrativas empregadas por Cristo para descrever a si próprio, um outro detalhe notável, gente, é que essas declarações do Mestre é a sua natureza exclusiva. No grego, eu sou é uma construção gramatical enfática. O Senhor declara aos judeus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 8, verso 58. Assim sendo, gente, ele adotou para si mesmo o título de divindade do Antigo Testamento. O título do Antigo Testamento para a divindade é o eu sou. Moisés, vá ao faraó. E o Moisés diz, mas eu vou falar que quem me enviou? Diga ao faraó que o eu sou te enviou. Jesus vem no Novo Testamento e diz, olha, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, aquele eu sou, sou eu. Ou seja, ele usa para si mesmo o título de divindade do Antigo Testamento, pois foi por esse designativo que Deus se revelou a Moisés. A alternativa para aqueles que não comerem o pão da vida é a morte. Se alguém recusar a luz, fica em trevas. Ele é o caminho, quem não vai através dele não chega ao Pai, ele é a videira verdadeira. Ou seja, não há uma imitação de videira, ele é a videira verdadeira. Bom, sobre as conversas de Jesus, também João nos traz alguns detalhes. Ao comunicar sua mensagem, João utiliza de alguns discursos muito importantes. As conversas de Jesus são bastante destacadas em João. Muitas pessoas tiveram contato com o Mestre e depois da experiência não permaneceram mais as mesmas pessoas. Ou criam nele e o seguiam, ou davam-lhe as costas, descrentes diante do seu ensino. Ou viravam discípulos, ou viravam opositores. Está entendendo a aula de João? Embora haja muitos desses relatos ao longo do Evangelho de João, os principais diálogos com Jesus ocorreram com as seguintes pessoas. Por exemplo, André. Embora não seja tão conhecido como seu irmão Pedro, Simão Pedro, André possuía qualidades notáveis, gente. Tendo crido em Jesus por si mesmo, tornou-se um tipo de relações públicas do Evangelho. Sempre vemos André levando alguém a Jesus. Primeiro foi seu irmão Simão, ele que levou a Jesus. Depois um rapaz, e então os visitantes gregos em Jerusalém. Pode observar isso que eu estou falando lá em João 1, 35 a 42, João 6, verso 8 e 9, e João 12, verso 20 a 22. André está sempre levando alguém até Jesus. É uma figura de um verdadeiro evangelista. Depois nós podemos destacar também no Evangelho de João a pessoa de Simão Pedro. Na primeira vez em que Pedro encontrou-se com Jesus, ele ouviu dele uma profecia sobre o seu novo nome, o que representava uma mudança de caráter. Ele se chamaria Cefas, que significa pedra, capítulo 1, verso 42 de João. A partir daquele momento, Pedro estava pronto para confessar sua fé em Jesus como o Santo de Deus, capítulo 6, 68 a 69. Embora fosse muito autoconfiante, a gente sabe que ele acabou negando o Senhor Jesus por 3 vezes, conforme diz João 13, 36 a 38, 18, 15 ao 18 e 18, verso 25 ao 27. Apesar de negar Jesus 3 vezes, Pedro recebeu graça e foi restaurado e reconvocado para seguir a Cristo em uma nova etapa da sua vida, recebendo a incumbência de apacentar as ovelhas do Mestre, conforme está no capítulo 21, verso 15 ao 22. Um outro personagem que João destaca no livro é a pessoa de Nicodemos.
Embora fosse um homem profundamente instruído nas orientações e nas verdades do Antigo Testamento, Nicodemos ainda não tinha experimentado o Novo Testamento. Ele não se apercebera da natureza messiânica de Jesus. O Senhor falou a Nicodemos sobre o cumprimento do tipo do Antigo Testamento da serpente no deserto e revelou-lhe que, como Filho de Deus, fora enviado para salvar todos que nele crescem. Capítulo 3, verso 1. Os acontecimentos que João narra em seguida a esse texto parece indicar que Nicodemos realmente creu no Senhor Jesus, conforme está no capítulo 7, 50, 51 e no capítulo 19, 39 ao 42. Valendo-se do mesmo tipo de abordagem, os personagens a seguir mencionados no Evangelho de João também merecem um estudo. Filipe, no capítulo 1, 43 a 46, no capítulo 6, 5 a 7, capítulo 14, 8 a 12. A mulher samaritana, no capítulo 4, verso 1 a 42, o homem cego de nascença, no capítulo 9, Marta e Maria, em João capítulo 11, 1 a 46, e o que dizer de Tomé? Tomé, ele revelou ter atingido o auge do processo da fé ao confessar a divindade de Cristo com essas palavras, Senhor meu, Deus meu, capítulo 11, verso 16, capítulo 14, verso 5 a 7, capítulo 20, verso 20 a 28, eu acredito que Tomé é um personagem que precisa ser estudado com mais carinho por nós. Um outro personagem também, para me encerrar aqui a questão, é Pilatos. Pilatos é um exemplo notável de incredulidade diante do Evangelho. Capítulo 18, 28, capítulo 19, verso 16, assim como a pessoa de Judas, no capítulo 6, 70, 71, 13, 21 a 30, 18, 1 a 15, são personagens principais que devem ser estudados no Evangelho de João, tá bom? Sobre o discurso de Jesus no cenáculo. Devemos dar atenção ao discurso singular de Jesus apresentado nesse evangelho, encontrado no capítulo 13 até o capítulo 16, comumente chamado de um discurso do cenáculo. O bispo B.F. Westcott calculou que 92% da narrativa de João eram inéditos e que, consequentemente, apenas 8% são de fato comuns aos 4 evangelhos sinóticos. Da narrativa feita com exclusividade por João, essa é a parte que mais se destaca no seu evangelho. Após fincar seu ministério público no final do capítulo 12, Jesus se encontrou em particular com os discípulos e lhes revelou 2 fatos importantes que logo aconteceriam. Primeiro, a sua partida se aproximava, o mestre estava indo embora, dessa vez eles não poderiam segui-lo, no entanto ele retornaria para recebê-los na casa do Pai. E um segundo acontecimento importante, Deus enviaria o Espírito Santo para ocupar o lugar de Jesus. Ele não deixaria seus discípulos sozinhos, literalmente órfãos, capítulo 14, verso 18. Ele enviaria o Allos Paráclitos, ou seja, o outro Consolador, um semelhante a ele, o Espírito Santo, que habitaria dentro deles, conforme diz o capítulo 14, verso 17. Esse Espírito Santo que os ensinaria, capítulo 14, verso 26. Esse Espírito Santo que lhes daria poder para testemunhar, capítulo 15, 26 e 27, e esse Espírito Santo que os guiaria a toda a verdade, capítulo 16, versículo 13. Concluindo essa aula de João, por último, chamamos a atenção de vocês para as sessões de abertura e conclusão do livro, prólogo 1 a 18, e o epílogo 21, 1 a 25. O prólogo contém a mensagem apresentada em todo o Evangelho. Aí João introduz o caráter principal do livro, o Verbo de Deus, Criador, Autor da vida, aquele que foi manifestado em carne, ok? Aquele que revela o Pai. 2, o vocabulário principal do livro, vida, luz, trevas, testemunho, crer e verdade. 3, o principal assunto do livro, conflito. Notemos as palavras utilizadas pelo apóstolo para ilustrar o conflito espiritual. Luz versus trevas, receber Jesus versus não receber, nascimento físico versus nascimento espiritual, lei versus graça e verdade. Esse conflito continua ao longo de todo o livro até culminar com a cruz e a ressurreição. Já o epílogo apresenta o clímax apropriado ao Evangelho. Ele demonstra o resultado lógico da vida de alguém que creu em Jesus. Os verdadeiros crentes seguirão o Senhor e darão provas da sua fé mediante suas obras. Capítulo 21, verso 19 diz isso. Pedro aprendeu que a fé em Jesus não se revelava apenas na palavra falada por uma confissão, mas também por meio de uma vida de serviço e de dedicação.
Aqui nós encerramos então a nossa aula de João e eu quero dar um destaque para vocês aqui no Evangelho de João sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição. E esse será assunto do restante dessa aula, possivelmente da próxima aula. As evidências médicas que provam que Cristo estava morto e a evidência histórica que provam que Cristo de fato ressuscitou. Morte e ressurreição são temas do Evangelho de João. E nós vamos nos aprofundar a partir de agora nesse assunto, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, continua firme aí na aula e já já a gente continua. Tchau, paz!